E voltamos aqui a conversar com o Dr. Miguel, né, na Quirovida. Nós estamos aqui, como você já viu já nas outras semanas. E o caso que a gente só se fala, logicamente, é o da atriz Aline Moraes, que faz o papel da Luciana na novela das 9, né, que era a novela das 8, agora a novela das 9, na Rede Globo. E é um caso de tetraplegia. E eu pergunto para o senhor, existem casos aqui que as pessoas o procuram em casos assim? Em caso de tetraplegia, não. Na verdade, a quiropraxia, ela atua na interferência do funcionamento mecânico da coluna sobre o sistema nervoso. Então, assim, o caso dela é um caso interessante para a gente entender qual que é a importância da coluna. Então, a coluna, ela tem 3 funções principais, Isabel, que a gente sempre explica. Uma é a distribuição da carga. Para a coluna distribuir a carga exatamente do nosso corpo de uma maneira correta, ela não pode ter desvios, né? Ela tem que ser reta quando a gente olha de frente. Quando a gente olha em perfil, existem 3 curvaturas anatômicas, que é a curvatura cervical, a curvatura dorsal e a lombar, que é uma lordose cervical, uma cifose dorsal e uma lordose outra vez da coluna lombar. Então, quando a coluna tem um alinhamento perfeito, as curvaturas estão perfeitas, ela está desenvolvendo o papel perfeito dela de distribuição de carga, que é a primeira parte. A outra função principal é a mobilidade. Então, a coluna ela precisa ter uma mobilidade, ela precisa se mover. Então, para isso, o corpo ele é extremamente perfeito. Não existe nada mais perfeito do que o nosso corpo. Então, a coluna cervical ela se divide em 2 partes, o que a gente chama de coluna cervical alta e coluna cervical baixa. A coluna cervical alta faz os movimentos de rotação, a cervical baixa faz a maioria dos movimentos de flexão e extensão. A coluna dorsal faz mais movimentos de rotação e a coluna lombar mais movimentos de flexão e extensão. Então, esse mecanismo é um mecanismo bastante complexo. Imagine que todas essas articulações são 33 articulações que fazem todos esses movimentos. Então, quando existe uma subluxação vertebral, que é quando uma articulação ela trava ou perde o funcionamento, que os quiropraxistas eles são os únicos profissionais especializados em corrigir esse mau funcionamento mecânico, ele começa a influenciar no sistema nervoso. Então, aí o principal funcionamento da coluna é a proteção do sistema nervoso, que esse tecido ele é extremamente sensível. O cérebro ele é protegido pelo crânio. Então, assim, o crânio ele funciona como se fosse um capacete, né? E o cérebro ele está dentro de um líquido, né? Que é o líquido encéfalo-raquidiano. Por quê? Porque imagine assim, é um fato bastante curioso. Quando a gente tem um copo com alguma coisa, algum líquido e tem um pontinho ali que caiu e a gente quer mexer, por mais que a gente gire o copo, parece que aquele ponto, ele fica no mesmo ponto, ele não se mexe. Então o cérebro ele fica dentro do crânio, mergulhado nesse líquido, justamente para ele não sofrer nenhum tipo de problema. Depois, existe uma extensão do cérebro que é a medula. A medula também ela é muito importante, ela também está mergulhada nesse líquido, ok? Quando existe uma compressão na medula, é que começam a aparecer os sintomas. Para não haver nenhum problema na medula, o que seria perfeito? Se esse tubo, imagine que o canal medular é igual a um cano. E todo esse tecido ele está depositado lá dentro. Se ele fosse estático, que nem o cérebro, dificilmente haveria algum problema. Só que a segunda função, que é a mobilidade, acaba atrapalhando um pouquinho no funcionamento de proteção do sistema nervoso. Então, quando que um tratamento quiroprático ele pode auxiliar em um problema da pessoa? Quando a pessoa tem dor, o tratamento quiroprático ele vai ajudar. Por que a pessoa tem dor? Porque se você está tendo algum problema, o seu corpo precisa te avisar de alguma maneira. Ele dá um sinal. Ele dá um sinal. Então, tudo bem, você tem dor, você tem espasmos, os músculos entram em contratura, tudo isso a gente pode trabalhar.
Se essa compressão ela começa a ser um pouquinho maior, já começa a acontecer outras alterações. Geralmente, qual que é a alteração que começa primeiro? Uma falta de sensibilidade. Né? Então, assim, a coluna, o sistema nervoso, ele tem uma característica do sistema somestésico. O que é o sistema somestésico? Todas as informações das nossas extremidades do corpo vai para o cérebro, que ele precisa te informar se o seu joelho está dobrado, se ele está esticado, se está quente, se está frio. Todas essas informações passam pelos nervos, passam pela medula e chegam no cérebro, e o seu cérebro faz uma interpretação. Então, na novela, até, assim, antes da cirurgia, foi feito esse teste exatamente com uma agulha para ver se sentia dor. Exatamente. Estava sentindo alguma coisa, sentia na perna, no braço, enfim, para saber se exatamente. Se ela sentia dor. Né? Imagine que a medula é como se fosse uma série de cabos. Então, esses cabos, eles informam sobre o pé, ele informa sobre a panturrilha, ele informa sobre a coxa. Então, por exemplo, a pessoa tem uma dor que queima lá no pé. A gente sabe que a dor que pega no pé, que vem do nervo ciático, é a raiz do nervo L5. Se ele tem uma dor na panturrilha, na parte lateral da perna, é raiz de L4. Se ele tem uma dor na frente da coxa, é raiz de L3. Então, a gente vai ligando cada ponto a um determinado local. É engraçado, eu tenho certeza que minhas telespectadoras também pensaram nisso assim. Quando eu assisti esses capítulos, como eu lembrei do senhor? Muita gente perguntou. Porque os médicos falavam várias coisas e mostravam tal, exatamente o que o senhor tem falado em todos os nossos programas, né, vindo já há tanto tempo. Então, e eles falavam exatamente sobre isso. A mesma coisa. Então, o que acontece? Só que se esse problema, essa compressão, ela é maior, a pessoa já não sente falta de sensibilidade, ela começa a sentir também formigamento. O que pode acontecer? Primeiro o formigamento ou primeiro o adormecimento. Depende da compressão. Até esse ponto, o tratamento quiroprático, ele consegue corrigir o funcionamento das articulações e tirar a pressão do nervo. Se esse problema avança um pouquinho mais, aí o que acontece? Começa a faltar força motora. Então a pessoa já tem dificuldade, falta força para chegar na perna. Então o que acontece? Isso acontece através de impulsos elétricos. Então vamos imaginar o seguinte: 220 volts você levanta a perna, 110 volts você já não levanta, e quando corta é zero. No caso dela, é um caso extremo. Eu não acompanho muito a novela, não sei exatamente o que está acontecendo, mas provavelmente o que é? É uma secção da medula, cortou. Ou essa fratura, ela lesionou esse tecido e perdeu a comunicação, né, da região cervical para baixo. O que é uma tetraplegia? Perdeu os quatro. Esse tipo de tratamento, no caso, não seria acompanhado por um quiropraxista. Agora, eu entendo assim, eu queria só a explicação. Ela vai entrar na fase, obviamente, de fazer exercícios de fisioterapia, para poder ver se ela consegue andar, porque até nós sabemos, inclusive deu na televisão mesmo, uma matéria de uma moça que teve o mesmo problema que ela e que voltou a andar e está andando a cavalo. Inclusive, quer dizer, isso tudo é muito ainda desconhecido pela ciência. Eu lhe pergunto, na fase de recuperação dela, que ela vai ter que fazer a fisioterapia, entraria um quiropraxista? Não. Também não? Não. Então é assim, por que a gente faz uma avaliação e por que a nossa avaliação é uma avaliação tão minuciosa? Aqui as pessoas que têm sintomas neurológicos, elas passam pelo mesmo teste. Eu testo sensibilidade, eu testo reflexo, eu testo força. Tudo bem. Tem reflexo, tem força motora, o tratamento quiroprático atua. Está faltando força motora, está faltando reflexo, aí a gente precisa fazer uma cartinha explicando para encaminhar para o neurologista. O neurologista é o profissional mais adequado, que ele vai saber o nível de comprometimento que tem, porque talvez seja necessário uma cirurgia. Nessa cirurgia, o que é necessário? Fazer uma descompressão. Nessa descompressão, tira a pressão do nervo e aí volta ao normal. No caso dela, é um caso que é um tratamento de fisioterapia, é um caso de reabilitação total. Pode voltar, como não pode voltar. Às vezes, cada pessoa responde de uma maneira. Né? No caso dela, como é uma novela, muito provavelmente ela volte. Depende com qual gêmeo ela vai ficar. Né? Com qual gêmeo ela ficar, de repente ela
fica tetraplégica ou não fica tetraplégica, isso a gente só vai saber depois, nem sabemos agora, não nos interessa. Mas o que interessa mesmo é saber o seguinte: você tendo algum problema, mesmo que não haja a solução por parte da quirovida, da quiropraxia, é feito o atendimento, o Dr. Miguel vai encaminhar para o especialista de acordo com o diagnóstico que ele fizer. Isso já dá uma segurança, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam perdidas sem saber se elas vão no ortopedista, no neurologista, no reumatologista, enfim. Exatamente. O que é muito importante salientar é que quiropraxia, ela está vindo muito forte no Brasil, tá? A quiropraxia é um curso de nível superior que se estuda 4 anos e meio justamente para atuar nessa área. Então, hoje, infelizmente, a nossa lei que regulamenta a quiropraxia ainda não está aprovada. Mas o que essa lei fala? Que o quiropraxista é um profissional habilitado para prescrever fazer o diagnóstico, solicitação de imagens e encaminhar para os demais profissionais, dentre uma série de coisas que regula essa lei. Então, para essa lei ser exatamente cumprida, a gente precisa ter uma imensa quantidade de estudos sobre diagnóstico. Então, quando a pessoa vem aqui, eu não vou falar para ela que ela precisa fazer tratamento quiroprático, que ela precisa fazer exercício. Primeira coisa, eu preciso saber qual que é o diagnóstico dela. O que ela tem? Ela tem uma hérnia? Ela tem uma radiculopatia? Ela tem uma espondilolistese? Ela tem instabilidade articular? São tantas as possibilidades que pode ter. Então, quando a pessoa vem aqui, ela vai receber um diagnóstico, e se não for aqui, a gente vai saber qual que é o melhor profissional que vai atender. Então, é o que eu sempre falo, aqui a gente não resolve todos os problemas, mas a gente sabe que se a gente não resolve aqui, a gente vai encaminhar para o local certo, e a gente vai tirar todas as dúvidas dessa pessoa. Exatamente o que eu falei. Bom, não perca tempo, você já viu, né? Se você está sofrendo de problema de coluna, se você está com dores na coluna, a gente sabe, nossa, quantas pessoas têm esse problema e de repente você não está conseguindo resolver, ou já foi em vários outros médicos em especialidades e não conseguiu resolver. A quiropraxia é uma forma segura de você saber exatamente o que você tem e de repente melhorar, né? Então, não custa nada tentar, vim aqui na Quirovida, você já sabe o endereço, aqui na ponta da praia. Dr. Miguel, obrigada. Eu que agradeço, Isabel. Mais uma vez, adorei vir aqui. É um prazer receber. Adorei vir aqui e vou vir mais vezes, lógico, que a gente vai fazer novas matérias aqui, com certeza, tá? Um abraço.